Vamos então começar aqui com a nossa parte teórica do treinamento, né? Primeiramente, descobrindo aí o que é o memory leak, tão falado. Então, o memory leak é um vazamento de memória. Ele ocorre em sistemas de computador quando uma porção de memória que foi alocada para uma determinada operação não é liberada quando não é mais necessária. A ocorrência de vazamentos de memória é quase sempre relacionada a erros de programação e pode levar a falhas no sistema se a memória for completamente consumida. Então é uma coisa séria, né? Dependendo da aplicação que você está fazendo, se você não tiver atenção ou não souber como liberar os objetos que devem ser liberados, isso pode levar a falhas sérias mesmo no sistema. Dependendo do nível de criticidade aí do sistema, você pode trazer vários prejuízos para o teu cliente, tá? Sistema operacional. Bom, o gerenciamento da memória é uma função básica do sistema operacional, que consiste nessas três etapas aqui, olha, esses três itens. O sistema operacional ele deve manter registro de que partes da memória estão sendo usadas e por quem. O SO também deve decidir quais são os processos que devem ser carregados na memória quando os espaços de memória tornarem-se disponíveis. Além disso, ele deve alocar e liberar espaço de memória quando for necessário. Então veja, a sua aplicação ela não tem que fazer isso daí. Poxa, deixa eu observar se tem algum espaço na memória para eu ser executado. Agora eu tenho que fazer aqui esse laço onde esse array vai crescer, esse objeto ele vai ficar bem grande. Será que tem memória para isso? Isso aí é uma obrigação do sistema operacional, tá? No entanto, será a obrigação da sua aplicação tirar esses objetos da memória. Alguns desses objetos, né, eles devem ser liberados da memória, senão eles ficarão lá, ficarão órfãos na memória, né, e isso vai causar o memory leak, vai causar aí o vazamento de memória. Alocação de memória. Bom, como nós vimos, é de responsabilidade do sistema operacional alocar a memória para os processos, ou as aplicações. E como é que o sistema operacional age para alocar os processos na memória? Existem duas abordagens gerais, dependendo em parte do hardware disponível. A estratégia mais simples é a troca, é o chamado swap, onde um processo é carregado na memória e depois devolvido ao disco. A outra é conhecida como memória virtual, que permite que os processos sejam executados parcialmente na memória principal. Então vamos analisar aqui como funciona pelo menos um desses, né? Como funciona e por alto ainda, porque isso aqui é uma matéria profunda, né? Se você quiser ter mais detalhes sobre gerenciamento de memória, você pode dar uma olhada no livro Sistemas Operacionais do Tannenbaum. Lá você vai ter uma noção, né? Você vai ter a explicação completa de como é que funciona esse gerenciamento de memória por parte do sistema operacional. Aqui nós vamos ver como é que funciona a operação de swap, tá? Então no swap há duas formas de monitorar o uso da memória. Nós temos aí o mapa de bits e as listas livres. Então observe que nós temos aqui a memória em diversos momentos de tempo, né? Temos aqui o momento A, o momento B até o momento G. No momento A nós temos aqui o sistema operacional. O sistema operacional ele se encontra a todo momento na memória, tá? Daí aparece aqui um processo A. O processo A ele foi executado pela primeira vez. Então ele foi alocado aqui nesse endereço de memória. Daí surgiu um outro processo, uma outra aplicação, processo B, foi alocado aqui. E apareceu um processo C, ele foi alocado aqui. Veja que nesse momento, no momento D, o tempo para A acabou. Então A saiu da memória. Isso significa duas coisas. Ou A terminou de executar o que ele tinha para fazer, ou o sistema operacional entendeu que, por enquanto, ele tem que dar uma parada. Existem outros processos para entrar na memória. Então ele pegou o A e jogou no disco. Tá? Ele vai aguardar um tempo para voltar novamente para a memória e concluir a sua execução. Isso é o swap. Tá? Então processos B e C continuaram executando e aqui no lugar do A, olha quem entrou. Entrou o D. Daí, nesse momento aqui, o tempo de B acabou.
também pelas duas questões que eu mencionei anteriormente. Ou B terminou o que tinha de fazer, ou o tempo dele realmente acabou, né? Então ele vai ter que esperar aí por uma outra ocasião. Se o tempo dele acabou, ele será armazenado em disco e vai ficar aguardando. O sistema operacional ele vai ficar fazendo esse controle aí. E aí que entra novamente o A, né? Como o A está do mesmo tamanho aqui, imaginemos que realmente o tempo dele acabou, o sistema operacional fez uma troca, fez um swap, armazenou o processo do A em disco, né, no HD, ele aguardou um tempo e aqui foi carregado novamente para concluir o que ele estava fazendo, tá? Bom, como nós mencionamos aqui no slide anterior, nessas operações de swap, né, só retornando mais um slide, nós temos aqui duas estratégias ou duas abordagens gerais, né, não significa que sejam só essas duas, mas existem essas duas abordagens gerais, que é o swap e a memória virtual. Isso para gerenciar como é que os processos vão entrar na memória. Dessas duas abordagens, nós vamos ter aqui uma noção básica de como funciona uma delas, que é o swap. O swap consiste em pegar o processo e armazenar na memória, acabou o tempo dele, pega o processo, põe em disco, até que ele entre lá numa fila novamente, e quando ele chegar no início da fila, ele volta para a memória de novo. Se acabar o tempo dele, volta novamente para o disco. Então vai havendo essa troca entre disco e memória aí, né? Nessa operação de swap existem duas formas de monitorar o uso da memória. Quais são essas duas formas? Nós temos o mapa de bits, mapas de bits, e temos as listas livres. É isso que a gente vai ver agora. Então, com o mapa de bits, a memória é dividida em unidades de alocação. Para cada unidade de alocação, há um bit no mapa. 0 indica livre e 1 indica ocupado. Esse processo é lento, porque deve-se pesquisar por uma lacuna com determinado número de bits com valor 0. Como assim? Então veja, aqui está a memória. Há uma representação da memória, né? E aqui nós temos os processos. Nós temos aqui o processo A, aí nós temos aqui uma lacuna, não tem nenhum processo alocado aqui. Temos os processos B e C, mais uma lacuna, processo D, processo E mais uma lacuna. Daí a memória foi dividida em unidades de alocação. Então aqui, ó, veja que A está dividido em 1, 2, 3, 4, 5. O processo A está utilizando 5 unidades de alocação. Após o processo A, nós temos mais 3 unidades, estão livres. No processo B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 4 para o C e por aí vai, né? Então, como é que essa estratégia ela faz? Ela cria um mapa de bits para toda a memória. Então, veja, esse primeiro item aqui, essa primeira unidade de alocação da memória está ocupada. Então, 1 para ela. Essa segunda unidade de alocação também está ocupada. 1 para ela. A terceira também. A quarta também. A quinta também. Já a sexta unidade de alocação está vazia. 0 para ela. Tá? Então, esse é o chamado mapa de bits, né? As 3 últimas unidades estão vazias. Concluímos então com 3 zeros. Por que que esse processo ele é lento? Tá? Então, imaginemos que eu tenha um processo para ser carregado nesse momento na memória e ele vai ocupar 4 unidades de alocação. Tá? O tamanho dele é tal de que ele vai ocupar aí 4 unidades de alocação. Tá? Digamos que cada unidade dessa seja 1 mega. Um exemplo, tá? Então esse programa aqui ele tem 5 megas, ou ele tem pelo menos 4 megas e alguma coisa, para ele estar usando esse pedacinho último aqui, tá? Então o nosso próximo processo ele tem 4.2 mega, né? 4.2 mega dá 5 unidades de alocação. Se ele tiver 3.8 mega, ele dá aí 4 unidades de alocação. Para facilitar, o nosso próximo processo ele tem 4 megas, exatamente. Aí cada unidade de alocação, nesse nosso exemplo, é 1 mega, né? Então nós precisamos agora de uma lacuna com 4 unidades de alocação. Como é que esse algoritmo aqui vai trabalhar, né? Ele vai procurar do início
4 unidades de alocação livres, tá? Então ele vem aqui, pô, essa não tá livre, nem essa, nem essa, nem essa, nem essa. Opa, essa aqui tá livre. Aí ele começa a contar. 1, 2, 3 e... Não, essa aqui não vai dar. Aí descarta, né? Tá, não tá livre, não tá livre, não tá livre, não tá livre. E aí vai, até chegar aqui. Opa, uma livre. Aí ele conta 1, 2. Também não vai dar porque essa terceira aqui não tá livre. Descarta. Ele vai até o final da memória e não vai achar nada para aquele processo. O processo vai voltar para a fila. Entenderam? Então esse processo aqui de mapa de bits, ele passa a ser mais lento. Mais lento que o quê? Mais lento que o próximo, né, que é o que a gente vai ver agora, que são os das listas livres, tá? A outra forma de fazer, né, é manter uma lista de segmentos, onde um segmento é um processo ou uma lacuna entre dois processos. Cada entrada da lista possui um indicador de processo ou lacuna, o endereço de início, o comprimento e um ponteiro para a próxima entrada. Então agora, né, ao invés de nós trabalharmos aí com unidades de alocação, que é cada pedacinho de memória, nós vamos trabalhar com segmentos. E o que é um segmento? Um segmento pode ser um processo ou uma lacuna, né? Então veja, aqui eu tenho o A. O A ele é um processo, né? Então esse A é um segmento, tá? Daí após o A eu tenho aqui esse carinha, essa lacuna. Essa lacuna não é um processo, né, porque está vazio. Vou chamar ele de lacuna, tá? O segmento é um processo ou uma lacuna. Outro segmento, processo, outro segmento, processo, outro segmento, lacuna. E por aí vai até chegarmos no final da memória. Daí eu faço uma lista de tudo que está na memória, ok? Sendo que P é processo, tá certo? Isso aqui é o endereço onde ele começa, esse é o tamanho do processo e esse é um ponteiro que aponta para ali, é para o segmento seguinte da memória, ok? P é processo, H é hole, né, que é buraco. H é um buraco aí na memória, é uma lacuna para ser preenchida. Então vamos ver se funciona mesmo. O primeiro é um processo. Ele começa em 0 e tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. O segundo é um buraco. Ele começa em 5 e tem 3. 1, 2, 3. Daí ele aponta para o próximo. É uma lista encadeada mesmo, né? Quem estudou aí estruturas de dados sabe o que é uma lista encadeada, tá? O terceiro é um processo. Ele começa na posição 8 e tem 6 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades de alocação. O terceiro é um processo, começa em 14, tem 4 pedaços. O quarto é um buraco, começa em 18, tem 2 pedaços. E por aí vai, até nós chegarmos no final da memória, onde o ponteiro aqui, olha, vou apontar para quem? Para ninguém, acabou. Acabou-se a memória, ok? Muito bem. No processo das listas encadeadas, ou no processo de listas encadeadas, nós podemos utilizar alguns algoritmos para a alocação dos processos. Os 5 algoritmos conhecidos são os seguintes. Nós temos o first fit, que é o primeiro ajuste. Então nós vamos usar a primeira lacuna que seja grande o suficiente. O next fit é o próximo ajuste. Nós vamos armazenar a última posição de alocação e procurar a partir dessa e não a partir do começo. Temos o best fit, é o melhor ajuste. Nós vamos pesquisar a lista inteira procurando o melhor buraco, né, a melhor coluna. O worst fit é o pior ajuste. Nós vamos pegar a maior lacuna disponível. E o quick fit é o ajuste rápido. Nós manteremos listas separadas para alguns dos tamanhos exigidos que são mais comuns. Né? Então ele vai ter uma lista dos tamanhos mais comuns. Pô, sempre é utilizar no tamanho com 4. Então já separa uma lista com esse tamanho. Tá? Aí vai procurar, vai encontrar rapidamente isso daí. Ok? Tranquilo. Então aqui nós vimos a teoria de como é que funciona aí o gerenciamento de memória, uma parte do gerenciamento de memória feito pelo sistema operacional, né? Como eu mencionei, esse é um assunto um pouco mais profundo, tá? E para mais detalhes, você pode, como eu disse, né, dar uma pesquisada aí no livro Sistemas Operacionais do Tenenbaum, para você entender plenamente como é que funciona o gerenciamento de memória por parte
do sistema operacional, ok?